O governo vai realizar até 800 mil perícia no BPC e no auxílio doença, né? Ou seja, é o pente fino batendo na porta dos aposentados agora em 2024 e 2025. Sejam todos bem-vindos ao nosso canal. Quero aproveitar o ensejo, convidar para você se inscrever aqui no nosso canal, ativar o sininho das notificações, deixar o seu like e também o seu comentário. Pois é, meus amigos, começou novamente a novela do Pente Fino, né? Essa mesma novela, gente, nós já conhecemos os capítulos anteriores, né? Como foi lá, né, em 2020, na antevéspera da pandemia. Todo mundo se lembra, né? Os beneficiários do BPC, do auxílio doença, da aposentadoria por invalidez, estavam todos, digamos assim, desesperados com o Pente Fino. Aí, né, chegou a pandemia, acabou, matou o Pente Fino naquela época, mas e trocou de governo, mas o Pente Fino continua na pauta, infelizmente. Olha, meus amigos, o INSS, né, prevê realizar até 800 mil perícias presenciais, gente, não é através da TestMed, não, presencial no BPC Loas, né, e também no benefício do auxílio doença e aposentadoria por invalidez até dezembro desse ano. Olha, gente, olha a meta, né? O governo pretende, o governo não faz perícia em ninguém, né? Não é médico, né? Os médicos peritos farão, né, em torno de 800 mil perícia, tanto no BPC como na aposentadoria por incapacidade temporária, o antigo auxílio doença até dezembro de 2024. Esse último, né, o BPC, ele é pago para pessoa com deficiência e preocupa o governo pela sua forte trajetória de expansão, né? O governo, gente, só vai fazer esse pente fino porque aumentou a demanda, né? Aumentou a quantidade de gente, está sendo muito acima do esperado. Motivo esse que você que acompanha nosso canal e outros canais aqui do YouTube, você sabe, né? Porque foi flexibilizado as regras no decorrer dos anos. É natural que o número de beneficiários do BPC, né, tenha aumentado. Sabe por que, gente, que o governo vai fazer esse pente fino? O objetivo dessa força-tarefa, segundo o jornal Estadão, né, é atender às exigências do Tribunal de Contas da União. Ou seja, o TCU está cobrando que o governo faça a realização de perícias de revisões periódicas como manda a lei. É importante ressaltar, meus amigos, quando foi feito o pente fino lá na gestão do Michel Temer, qual que foi o argumento usado? Olha, nós vamos fazer o pente fino porque o TCU está recomendando, porque o TCU está pedindo, o TCU está cobrando que se cumpra a lei. A mesma frase de efeito foi usado pelo governo Bolsonaro também, né? Olha, o TCU tá pressionando, né? O TCU tá aí fazendo nós ter que revisar. Nós não quer, mas o TCU fica insistindo. Gente, esse é um argumento assim, eu não digo que o TCU não cobre, né, mas a competência de fazer ou não o pente fino, a gente sabe muito bem que recai sobre o governo. E esse pente fino, gente, agora, nós podemos acreditar na conta, né, da Simone Tebet e do ministro Fernando Haddad, que a gente sabe que são os dois maiores entusiastas, né, desse novo pente fino que ora está para começar, que segundo informação do jornal Estadão, né, o INSS pretende realizar 800 mil perícias, tanto no BPC quanto no auxílio doença. A pressão sobre os gastos, né, a gestão de Lula para cortes de gastos, né, ou seja, quer economizar, né, gente? O debate a respeito da sustentabilidade das despesas com benefícios previdenciários e assistenciais ganharam força nas últimas semanas após os sinais de esgotamento das medidas arrecadatórias dentro do Congresso Nacional. Ou seja, não tem mais de onde tirar dinheiro. Agora, né, o governo vai, digamos assim, tentar juntar caixa em cima, né, em cima de você, você que recebe apenas o salário mínimo, o BPC, em cima de você que tem o auxílio doença, entre outros benefícios previdenciários. É bastante complicado, né, gente? Eu acho que isso
beira a crueldade, né, que a equipe econômica do governo fala, olha, não, isso aí é para manter a lei, o TCU que quer, mas só que eu trouxe uma matéria no dia de ontem que deixou bem claro, né, na primeira versão, o governo pretendia economizar apenas 20 bilhões de reais, você lembra disso no vídeo de ontem? Né? Não, primeiramente, né, logo que a Simone Tebet começou com esse papo de pente fino, o intuito era economizar 10 bilhões. Aí já subiu para 20 bilhões. E no dia de ontem, né, já tem entusiastas do próprio governo lá que acha, né, que tem espaço para gerar economia de 30 bilhões de reais, né? Ou seja, é economizar em cima das pessoas menos favorecidas pela sorte. Um dos focos do INSS é realizar perícias no pagamento do auxílio-doença de longa duração, aquele que é prorrogado por mais de uma vez e pode durar vários meses ou até anos. Na verdade, né, o governo já deixou bem claro, aqueles beneficiários do auxílio-doença que estão há mais de um ano, né, sem passar pela perícia médica, estão sujeitos, não quer dizer que vai ser convocado, mas estão sujeitos a ser convocado. O governo paga... Essa aí é a questão, né, de quantos dias a pessoa pode receber o auxílio-doença, que, por exemplo, a empresa paga 15 dias, depois é o governo que assume, né? O mesmo ocorre com o BPC, cujo cadastro deveria ser revisado a cada 2 anos, conforme determina a lei. Essa análise periódica, porém, não tem sido realizada com frequência devido problema, né, que atravessa o governo, por falta de médico perito, né? Vamos ser bem sinceros, as revisões no BPC não ocorre porque o INSS não tem médico perito para dar conta da demanda, essa que é a realidade. Olha, meus amigos, segundo informações que eu tenho, o último pente fino do BPC, só que eu não tinha canal na época, aconteceu em 2009, no mandato da ex-presidente Dilma Rousseff, né? Até você que se lembra dessa época e quiser comentar aqui embaixo, né? Pô, fique à vontade, mas eu nesse tempo ainda não acompanhava a Previdência Social, ainda nem tinha esse canal. Tinha blogs, tinha site, mas canal aqui do YouTube eu ainda não tinha. Veja só o que disse o Alessandro Stefanuto, né, que é o presidente do INSS. Vamos ter condições de fazer essa revisão com frequência. Olha, o Alessandro Stefanuto está dizendo isso. Não é mais só um movimento para economizar, porque as contas estão apertadas. A revisão vai entrar na esteira da estratégia da entrega ordinária. Até dezembro de 2024, vamos fazer até 800 mil perícias nessas duas áreas, né? Ou seja, no BPC e auxílio-doença, disse Alessandro Stefanuto ao Estadão. Gente, existe uma máxima, né? Por exemplo, aqui no estado do Paraná sempre comenta assim, quando o governo do estado tá apurado, né? A turma que comenta, não sei se isso condiz a realidade ou não, né? Os guardas começam, sabe, os guardas de trânsito, começam a multar, né? O cara não pode, se passou de bicicleta, se tiver uma placa, eles multam. Por quê? Para arrecadar dinheiro, né? E lá o governo federal, depois que foi feito o primeiro pente fino lá na gestão do Michel Temer, né, que foi um pente fino amplo, digamos assim, meus amigos, eu lembro que eu falava na época, o governo descobriu a chave, descobriu de onde tirar dinheiro em momentos de dificuldade. Está aí, mais uma vez, a prova do que eu falei lá em 2016, 2017, né, está servindo agora em 2024, 6 anos depois, né? Ele estima que caso metade dos benefícios seja considerado indevida, o que agora é uma média quando se faz esse tipo de reavaliação, a revisão representaria um corte de 600 milhões por mês nos gastos do governo, né? Chegando a 3,6 bilhões em 6 meses. Stefanuto pondera, porém, que não é possível, né, saber de antemão quantos benefícios serão cortados, né? O que ele quis dizer, gente? Que geralmente quando faz esse pente fino, acaba chegando à conclusão que a metade dos benefícios estão irregular. Então, né, se essa previsão do Alessandro Stefanuto tiver certo, nós temos quanto milhões de beneficiários do BPC hoje? Quase 6 milhões, então ele quer dizer que quase 3 milhões de BPC Loas estão sendo pagos de maneira irregular, né? Ele usou dados, digamos assim, de pente finos anteriores, né? Mas ao certo ele não sabe, né, quantos benefícios serão cortados. A cifra, segundo o INSS, já está embutida na previsão de economia de 9 bilhões com despesas previdenciárias que consta no orçamento de 2024.
Olha só o que ele disse assim. Mais uma frase do Alessandro Stefanuto, para você não dizer que sou eu que estou inventando. Inclusive, você pode pesquisar aí sobre o pente fino no jornal Estadão. Essa matéria está no Estadão. Eu ouvi do presidente da República, o Lula, que é para dar benefício para todo mundo que tem direito. Rapidamente, e no caso daquele que não tem direito, que cumpra a lei. O quê? Corte o benefício, né? Nunca ouvi do presidente da República que é para dar benefício porque é bom politicamente, disse Stefanuto. Quando você dá benefício para quem não tem direito, você está tirando o recurso do benefício para quem tem direito. Gente, esse povo não aprende, né? Infelizmente, né? Agora só falta vir a público o ministro da Previdência Social, né? O Carlos Lupe dizer que é favorável, o mesmo que foi contra em todos os outros pente finos, né? O que acontece, gente? Por que eu falo que eles não aprendem, né? Lembra? Foi cortado em massa auxílio doença no primeiro pente fino do Michel Temer lá, de cada 10, né? 7 era cortado. Aposentadoria por invalidez, de cada 10 benefício reavaliado, 3 ou 4 era cortado. Mas o que aconteceu? Segundo o próprio Alessandro Stefanuto, eu vi uma vez dizer, olha, a grande maioria foi revertido na justiça, ou seja, a pessoa teve ganho de causa na justiça. E daí como que é benefício irregular? Se a justiça depois, ao analisar o caso, devolve. Gente, eu digo uma coisa para vocês aqui, sem medo de errar, né? Esse pente fino é feito simplesmente, na verdade, com o único intuito de economizar. Não está pensando em benefício irregular, não está pensando em irregularidade, porque o INSS tem mecanismo para checar se o benefício é irregular ou não, né? Então, agora vamos aguardar. Ou seja, meus amigos, infelizmente, né? Como disse o próprio Alessandro Stefanuto ao Estadão, né, só nesse ano de 2024 o governo pretende fazer a avaliação de fazer 800 mil perícias presenciais, né, tanto no BPC quanto no auxílio doença. Infelizmente, aí é a realidade, né? Infelizmente o pente fino chegou mais uma vez na porta, né, para infernizar a vida dos aposentados, infelizmente.